Agora foi. Agora Boa! foi. Tá E dentro, aí? tá dentro. E aí, meu irmão, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo jóia, e você? Também. Mas você tá em outro local. Não, mesmo, só baixei a cortina hoje. Ah, tá certo. Tá frio, né, cara? Tá, aí os cachorros ficam aqui perto, né, abaixei a cortina para dar uma esquentadinha Boa, para eles. boa, boa. E aí, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você, como é que tá, cara? Também, também. Bem descansado, consegui acordar. Ontem foi. Fiquei refletindo sobre isso. Levei até pra terapia. Acontece, cara. Acontece. Normal, normal, cara. O Normal. importante é que a gente fez. Então, hoje, o 44º dia. Eu estava fazendo uma reflexão, Marcos. Então, vamos começar esse dia. Eu vou começar aqui, meu irmão. E eu estava fazendo uma reflexão. Ontem eu até gravei um vídeo, tá na minha bio aí, o último vídeo, sobre os pesos que a gente carrega, né? Sobre o peso que é desnecessário. Eu falei, cara, eu vou levar isso para acordar, porque acho que faz sentido. E aí fiz uma analogia com a corrida, né? Então, fisicamente falando, quando a gente mentalmente carrega pesos desnecessários, quais são esses pesos? Briguei com alguém no trabalho, ou com a esposa, com alguém da família, e fico carregando aquela mágoa, aquele sentimento que te paralisa, que te deixa arrependido, e muitas vezes você não tem a coragem de ir lá. E sei que muitas coisas que a gente fala às vezes até pior do que um soco, do que uma porrada, né? As palavras, elas têm esse poder. Por isso que a gente sempre fala muito sempre sobre o que a gente fala, né? Sobre o que a gente está cheio. Então, esses tipos de sentimento, de brigas, perdas, que não adianta a gente falar que a gente está preparado, porque sempre quando a gente perde alguém muito próximo, dependendo da forma que é, isso gera um peso muito grande na nossa mente, né? Na nossa vida como um todo. E a gente caminhar com isso é como se na maratona, né, e voltando ao exemplo de maratona, a gente corre 1 quilômetro por vez e à medida que vai passando cada quilômetro, a gente vai ficando mais cansado, é óbvio, né, vai ficando mais pesado carregar o nosso próprio corpo. E esses sentimentos que não são bons, eles querem participar, mano. É melhor você colocar aí, pô. Tô Ele estresse. quer, ele quer falar, cara, ele quer falar. Não, tô É estressado ele ou com a irmã ela? que quer brincar com ela, fica estressada com a irmã. Ah, tá. Desculpa, cara. Não, que isso. Então, esses sentimentos, cara, eles vão pesando tanto na gente que na maratona, quando a gente vai, à medida que a gente vai avançando os quilômetros, o nosso corpo vai se desgastando pelo peso, né? A gente começa com um peso, mas o corpo entende que a gente já está com o dobro do peso por estar em movimento há tanto tempo. Assim também é na vida, cara. Aquilo que a gente não desapega e fica carregando esse sentimento, ele vai acumulando com outros e vai se tornando aí uma mochila de pedras, né, nas nossas costas, que impossibilita a gente de viver o extraordinário, cara, porque você começa a não ter a visão de Deus e ter a sua própria visão cheia de mágoas, cheia de feridas, cheio de pesos que são desnecessários, né? E aí, fazendo um link com a visão, óbvio, para quem já leu e para quem acredita, a Bíblia diz sobre muitos, muitos milagres que Jesus fez. Muitos milagres. Mas nem todos são relatados ali na Bíblia, são poucos. Mas são milagres que realmente você vê que tem ali. Não tem como humanamente as pessoas fazerem isso se não tiver a fé, se não tiver uma visão de Deus. Mas o que chama a atenção é que a maioria deles ou a pessoa foi até Jesus ou Jesus foi até a pessoa, mas não foi lá e curou. Então, como assim, Cícero? Você pega a pessoa, a mulher que tocou no manto de Jesus. Ela precisou passar sobre a multidão,
dar o seu jeitinho lá e ter a fé que se tocar em Jesus ela seria curada. Então ela teve uma ação sobre isso. E aí tem aquele cego de nascença, eu não me recordo de outros milagres assim contados, mas tem aquele cego de nascença que Jesus foi até ele. E lá na escrita fala sobre Jesus ter pego a saliva, o barro, ter feito ali uma mistura e passou nos olhos do cego. Só que ele não falou, agora você enxerga. Ele falou, vá até o rio, lave os seus olhos. Imagina, para um cego de nascença, ele teve que acreditar naquilo, se deslocar até um local, lavar e aí sim enxergou. Qual a analogia que eu faço sobre isso? Em relação aos pesos que a gente carrega ou em relação àquilo que a gente quer receber que a gente não sabe como agir. Então, nos pesos, eu tenho que ter a atitude de liberar isso. Então, mágoas, liberar o perdão, isso depende da gente. Isso depende exclusivamente da gente. Talvez é um milagre que precisa na tua vida, você acreditar que isso não te faz bem. Então, aí mais uma vez, agradece por esses sentimentos que você está tendo hoje, mas se liberta desses sentimentos que você sabe que não te faz bem. Querer o mal do outro, enfim, são sentimentos que a tua energia vai lá embaixo. E aí, qual a relação quando a gente espera algo na nossa vida, uma transformação, uma mudança radical? Eu acredito que é o mesmo sentimento, é o mesmo pensamento. Liberar o medo que está dentro de nós e pegar ele como um impulsionador para a gente dar o primeiro passo. Vai lá, lava os seus olhos e você vai enxergar. Então às vezes a gente está com a nossa visão muito boa, mas é a nossa visão do que é material, do que é o mundo como a gente vê. Mas tem visões espirituais. E essa visão, para a gente começar a ter a sensibilidade de sentir Deus, de sentir a energia do próximo, a gente precisa se desprender desses sentimentos, ter a fé, acreditar naquilo que não se vê, para que o nosso dia melhore, a nossa vida melhore, para que a gente se torne pessoas melhores e aí o milagre acontece. Que o milagre é sobre aquilo que a gente por si só não faria. Então sempre tem a unção da nossa humanidade com algo espiritual. Porque senão não é milagre, cara. Se eu vou fazer algo que eu sei que eu posso fazer e acho que aquilo é milagre, cara, tu tá se enganando. É simplesmente a tua visão mundana, a tua visão humana. O milagre é aquilo que realmente a gente não consegue fazer. Que e tem milagres que você, cara, assim, é muito rápido. De repente você tá lá, vou trazer uma coisa que fere e destrói muita família, parte financeira. De repente você tá com uma dívida gigantesca, aconteceu algo na tua vida e de repente por você acreditar, por você não parar de se movimentar e ir em busca do que precisa para ter recurso, de repente por você acreditar que você vai honrar isso, de repente aparece uma porta que se abre, né, uma oportunidade, e você recebe uma quantia que não ia receber, que não estava prevendo em receber, você estava buscando, né? Você estava fazendo a sua parte. E aí isso sim é considerado milagre, porque você não tinha o recurso, não tinha a porta ainda aberta, mas você tinha você, a sua vontade de fazer acontecer, a sua fé e não desistir. Então é a reflexão que eu trago para hoje. Cara, eu tava fazendo umas anotações de coisas que você foi falando. E olha só, quando você fala de Jesus, né, dos milagres que ele fez, ele sempre falava uma frase, né, no final das pessoas: vai e não erres mais, né? Ou dependendo da tradução, não peques mais. A tua fé te curou. Então, a Bíblia tem muitas traduções, né? Tem muitas interpretações, existem versões, por exemplo, se você pegar a Bíblia católica, ela tem uma determinada colocação das palavras, a evangélica outra, todas contam a mesma história, com o mesmo sentido, mas existem umas interpretações, obviamente, dependendo de algumas linhas da tradução que vem, que tem várias linhas de tradução. E aí, essa questão do vai e não erres mais, muitas vezes é colocada vai e não peques mais.
né? E aí vem a questão do pecado, né? Às vezes a gente carrega, né, na nossa mente aquela ideia de que se eu fizer determinada coisa eu estou errando, eu estou pecando, eu estou fazendo alguma coisa contra Deus. Sim, Deus não é uma criatura punitiva, né? Deus não é uma divindade punitiva, tanto que ele deu livre-arbítrio para a gente fazer aquilo que a gente quer e, obviamente, responder por isso, né? Arcar com as responsabilidades. E, consequentemente, cara, a minha concepção, assim, de pecado, de você cometer um erro, alguma coisa, é muitas vezes relacionado àquilo que nós, as emoções que nós trazemos, os sentimentos que nós temos. Porque, de certa forma, né, algumas pessoas já vinham com esse problema de nascença, quando Jesus curou elas, outras até pelo próprio comportamento, pela própria condição que a pessoa foi se colocando, foi acabando gerando um problema na pessoa, né? Como era o caso daqueles casos de endemoniados, que ele até joga para um grupo de porcos e tal, Uhum. e tem os casos de nascença, né? Como esse cego e tudo mais. Então, cara, veja, às vezes nós trazemos conosco algumas deficiências, algumas falhas, e isso não impossibilita a gente de fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que gostaríamos de fazer. Prova disso é o Marcos Rossi, né? Que ele diz assim: poxa, vocês têm tudo e não fazem nada, e eu não tenho nada e faço tudo, né? Ele é um exemplo, cara. O cara nasceu com um problema ou com uma limitação, e o cara vai dando o jeito dele, vai fazendo as coisas vão acontecendo. E ele vai fazendo tudo aquilo que ele quer. Mas olha só, ele consegue fazer tudo aquilo que ele quer, ele coloca aquele objetivo. Então, às vezes, nós trazemos isso, nós trazemos as dificuldades. E, às vezes, nós criamos as nossas dificuldades por aquilo que nós carregamos, né? De sentimento, de emoção. Porque, basicamente, tudo começa, na minha concepção, pelas emoções. Aquelas emoções que estão intrincadas lá dentro, né? No nosso sistema nervoso límbico, que vai armazenando todas as emoções desde pequeno. E essas emoções vão criando programas, vão criando padrões que vão fazendo eu repetir meu comportamento e que vão fazendo eu ter as mesmas atitudes e vão fazendo eu ter os mesmos resultados. Óbvio que isso acaba desenvolvendo determinados tipos de pensamento, e esses pensamentos, como eu já disse, né, sempre andam atrelados com sentimentos, e sentimentos com pensamentos, e você fica naquele ciclo e você coloca sempre limites para que você não saia daquela situação. E aí você falou da ação, né? Aquela mulher que foi tocar em Jesus, ela teve ação. Você imagina, no meio de uma multidão, né? Que pelo que a gente vê, que é relatado ali, uma multidão enorme, ela vai lá e consegue ter uma ação de encostar. Outro caso é aquele caso quando Jesus estava dentro de uma casa, não lembro de quem que era agora, e tinha uma pessoa que O coxo, né? um Que os coxo que amigos foi. tiveram que descerem pelo Exatamente. telhado. Você vê que teve uma ação também, né? Para poder colocar aquela pessoa, e a pessoa querer aquilo e se colocar naquela situação, ser içada para dentro de casa e depois ser baixada lá para dentro da casa. Então, cara, é assim, tudo depende muito da nossa ação. E a nossa ação ela pode ser mais leve ou pode ser mais pesada. Vai depender do tipo de emoção que eu estou carregando com ela. Vai depender do tipo de sentimento que eu estou colocando nas minhas atitudes. Você colocou bem que falou, às vezes eu estou com o sentimento de que eu queria o mal de outra pessoa, porque eu me senti prejudicado, porque a pessoa fez alguma coisa, me senti ofendido. Cara, não interessa. Existe uma lei universal que é a lei da causa e efeito. Tudo que eu faço vai retornar para mim. Tudo que o outro faz vai retornar para ele. Entendeu? Então é assim, tem a física mesmo, né? Quando a gente estuda a engenharia, a gente mexe com muita física. A física mesmo, além de Newton fala da ação e reação, é a causa e efeito. Então, cara, se eu estou me sentindo prejudicado, para que eu vou alimentar esse tipo de sentimento? Perdoa, segue, né? E vai alimentando bons sentimentos, bons pensamentos e vai agindo, vai saindo do lugar onde você está, porque aí você consegue realmente fazer os movimentos e você consegue chegar onde
é a fonte, né, para a solução do seu problema. E, consequentemente, tem a fé, porque sem a fé, cara, como Jesus falava, a tua fé te curou, né? Se você não tiver fé, acabou, cara. Só que não erra mais, né? Muda esse teu sentimento, muda esse, a tua forma de pensar, muda a tua forma de sentir, né? Coloca uma emoção diferente naquilo que você está fazendo. Começa a olhar para dentro de você e começa a verificar que tipo de emoções você alimenta no teu dia a dia, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra muito boa e a pessoa falou uma coisa muito interessante. Os 20 primeiros minutos do dia, quando a gente acorda, ele vai determinar muito aquilo que o nosso cérebro racional vai trabalhar. Como que eu alimento o meu cérebro racional? Porque assim, se eu acordo, eu já pego o celular, já começo a ver um monte de coisa, eu já estou alimentando o meu cérebro racional com um monte de informação. Eu estou alimentando meu cérebro inconsciente, meu sistema límbico, né? Com uma série de informações que já estão despertando emoções e sentimentos, que isso vai jogar para o meu neocórtex, que é a parte racional, a parte lógica, né? Que é o, digamos assim, o CEO do cérebro, né? E ele vai começar a tomar decisões, vai racionalizar as coisas e vai começar a tomar decisões em cima disso, porque essa é a função da parte racional. Então, justamente como a gente começa o dia diferente, poxa, acorda, né? Toma o seu café, pega e faz uma leitura, faz uma meditação, faz uma oração, né? Enche o teu coração de agradecimento pela oportunidade que você está tendo de começar um novo dia e começar de uma forma diferente, desacelerado, trazendo informações boas, trazendo coisas boas. E aí sim, cara, depois que você se preparou, aí você começa a enfrentar as coisas com um sentimento diferente, já com uma emoção diferente. E você vai ver que a tua forma de pensar também começa a mudar. Então, eu acho que isso é assim, cara, o caminho está aqui. Tem que ter fé, tem que fazer, tem que seguir esse caminho, tem que chegar aonde vai resolver o teu problema, né? E a melhor coisa é começar a mudar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós carregamos, as emoções que estão intrincadas lá dentro, cara. Isso aí. Boa, boa, boa. Você falou de uma coisa, e aí eu vou só complementar, Marcão, que eu acho válido. Quando a gente fala de perdão, desse sentimento, cara, a gente por mais que nós sejamos, né, todos nós, uma partícula de Deus, mas não cabe a nós querer perdoar o outro, porque quem somos nós, cara, né? É sobre nós mesmo. Então a É, situação, mas foi o cara foi a pessoa que me magoou, que me passou a perna. Não interessa, meu irmão, o sentimento quem gerou foi você. É duro essas palavras, mas tudo que acontece conosco tem a nossa permissão, senão não estaria é, acontecendo, pô. Em exato. algum momento é como a vida é a beleza da vida é essa mesmo. Lá atrás, tu não pensou numa parada que você fez e você tá tendo aqui hoje a resposta daquilo que você fez lá atrás. Não é necessariamente da mesma forma. Exato. Não é às vezes a mesma medida, porque é outros tempos. O ontem já foi. O presente é hoje e você tem uma conta a acertar, seja boa ou ruim. Hoje a gente vai começar a receber coisas que a gente plantou lá atrás. Você vai, eu vou, todos nós vamos receber algo da vida hoje. Pode Sim, ter certeza. Alguma coisa vai acontecer na tua vida que foi plantado lá atrás. São exato. oportunidades que acontecem todos os dias. Mas como que eu estou comigo? O perdão é comigo, não é com o outro. Porque se eu entrei na energia do outro foi porque eu permiti. É, Uma situação de embate, os mais velhos sempre falam isso, cara. Eu vou não falar, mudar minha fala. Os mais experientes, os mais sábios sempre falam: quando um não quer, o outro não briga. Então, isso é assim, é sobre nós, pô, não é sobre o outro. Ah, mas o cara acordou. O cara é a vida dele, pô. A problema gente está dele, no cara. mesmo universo, está no mesmo meio, está na mesma energia, mas o sentimento que eu crio dentro de mim depende exclusivamente de mim, é o livre-arbítrio. Então, quando a gente fala desse sentimento perdão, cara, a gente tem que ter essa sabedoria que é o perdão sobre o que nós estamos sentindo. É isso. Se o cara tá esbravejando e você não entrou, né, nessa vibe, cara, você não tem nada que perdoar o cara. O cara bateu no teu carro. Bateu.
vai te gerar um sentimento. Cara, bateu, tô vivo, legal. Cara, tá bem? Tá bem? Não interessa se tá bêbado, lógico, que dá um sentimento, né? A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Cara, a consciência é dele, o peso é dele, ele poderia ter matado alguém, não tem nada a ver conosco. Ali está sendo uma oportunidade da gente colocar em prática o que a gente busca de melhora dentro de nós. Então, aquilo que a gente quer do mundo tem que, como você várias vezes já trouxe aqui, tem que acontecer aqui dentro. É isso. Então, vamos encerrar por aqui com essa reflexão, Hoje eu vou trazer essa um pulguinha. convidado. Opa! Coloca ele aí para sair na fotinha. Levanta, Pronto. levanta, levanta. Olha lá. Aí. E Pronto. amanhã, às 6h01, estaremos de volta com o Com certeza. 45º dia, com mais uma reflexão, mais uma oportunidade de sermos gratos pelo dia, né, que nasce. Não saberemos se estaremos amanhã. Então, o importante é que hoje a gente faça o que precisa ser feito, porque amanhã ainda depende de muitos fatores para a gente estar nele. Então, A oportunidade é hoje. temos muita fé que estaremos amanhã. A fé, com Olha o exemplo certeza. da fé aí, né? É isso, a fé com certeza, mas a ação, né, de tudo isso depende de outros fatores. São coisas que a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar é acreditar. E eu acredito muito É que isso todos aí. nós aqui estaremos amanhã e vai ser uma grande alegria estarmos amanhã novamente juntos e Com que certeza. venham outras pessoas refletir com a gente. É isso aí. Então é isso, gratidão, meu irmão. Bora Gratidão, meu amigo. treinar. Um ótimo dia, bom treino, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Beijão para Amém. todos aí, cara. E amanhã estamos aí. Amém. Valeu, galera. Um abraço. Bom final Valeu, de tchau, semana. tchau.